Bem-vindo ao Mente Sombria, onde a verdade não conforta, ela liberta. Poucos nomes evocam tanto mistério, paranoia e desconfiança quanto o Projeto Montauk. Para alguns, ele é apenas mais uma lenda urbana alimentada por teóricos da conspiração. Para outros, é a prova de que o governo dos Estados Unidos foi, e talvez ainda seja, capaz de ultrapassar os limites da ética, da ciência e da mente humana. Tudo começa com uma base militar abandonada. Um lugar cercado por florestas densas, torres enferrujadas e um silêncio estranho que parece observar quem se aproxima. Estamos falando da estação da Força Aérea de Montauk, em Montauk Point, Long Island, Nova York. Um local oficialmente desativado em 1981, mas que, segundo diversas testemunhas e documentos vazados, foi palco de experiências que desafiam o que a ciência pública admite até hoje. Segundo os relatos, o Projeto Montauk seria uma continuação e evolução do infame Projeto MKUltra, focado em controle mental e uma expansão secreta dos objetivos do Experimento Filadélfia, que teria tornado um navio invisível em 1943. Mas Montauk foi além. Os objetivos do projeto, conforme testemunhos, seriam assustadores: manipulação mental em massa, guerra psicológica, criação de soldados com habilidades psíquicas, teletransporte, viagens no tempo e até mesmo contato com entidades interdimensionais. Parece roteiro de ficção científica, mas o mais inquietante é a quantidade de testemunhos, documentos vazados e coincidências que insistem em dar corpo a essa teoria. E aqui entra a figura de Preston Nichols, um dos principais denunciantes do projeto. Ele afirmou ter trabalhado dentro da base e vivenciado experiências que pareciam saídas de um pesadelo. Crianças sendo usadas como cobaias, memórias sendo apagadas e programadas, dispositivos que ampliavam capacidades cerebrais e túneis do tempo, abrindo para outras épocas e para outras realidades. Nichols dizia que boa parte do projeto envolvia crianças desaparecidas, recrutadas ou sequestradas por sua alta sensibilidade psíquica. Elas eram submetidas a treinamentos intensos e torturas psicológicas para desbloquear o que os cientistas chamavam de potencial mental adormecido. Segundo os relatos, algumas crianças desenvolveram habilidades como telepatia, clarividência e até telecinese. A base teria se tornado um laboratório do absurdo, um lugar onde ética, moral e limites científicos deixaram de existir. O propósito: criar armas humanas, manipular a realidade, prever o futuro ou controlá-lo. É nesse ponto que os limites entre o real e o imaginário começam a desmoronar. Mas será que tudo isso é apenas fruto de delírios coletivos ou há uma verdade sombria sendo escondida sob nossos olhos? É nesse ponto que o Projeto Montauk cruza uma linha ainda mais tênue entre ciência oculta e terror psicológico. De acordo com Preston Nichols e outros denunciantes, os cientistas da base conseguiram desenvolver um aparelho chamado de cadeira de Montauk, uma estrutura conectada a uma tecnologia psicotrônica que supostamente amplificava as ondas cerebrais do usuário. Quando uma pessoa com alto potencial psíquico era conectada a ela, conseguia materializar pensamentos, acessar memórias ocultas e até abrir portais dimensionais. A base de Montauk teria se tornado o epicentro de viagens no tempo. Nichols relatou que portais eram abertos para épocas distintas, tanto no passado quanto no futuro, permitindo testes temporais com objetos, animais e até pessoas. Uma das histórias mais chocantes alega que um grupo de jovens foi enviado para o ano 6037, onde teriam testemunhado uma cidade desolada, coberta por estruturas cristalinas e sem qualquer sinal de vida humana. Os pesquisadores, segundo os relatos, começaram então a brincar de Deus, tentando reescrever acontecimentos históricos, alterar linhas temporais e até criar realidades paralelas. Relatos mencionam um loop de tempo criado por acidente, onde os mesmos eventos se repetiam e pessoas ficavam presas entre instantes. Mas o mais perturbador
era o que acontecia com as mentes dos envolvidos. Nichols afirma que, por vezes, os participantes perdiam completamente a noção do real. Eram submetidos a lavagens cerebrais profundas, programações mentais em nível subconsciente, experiências de dissociação e apagamentos seletivos de memória. A ideia era criar indivíduos reconfiguráveis, como marionetes, controlados remotamente, prontos para agir sob comandos invisíveis. Algumas dessas práticas teriam origem nos estudos do MKUltra, mas em Montauk, o experimento ganhou uma nova camada: o uso de frequências eletromagnéticas para induzir sentimentos, pensamentos e comportamentos em massa. Era um laboratório da mente coletiva. Segundo Nichols, isso não se limitava à base. Antenas da instalação transmitiam sinais para controlar partes da população civil, testando padrões de obediência, medo e agressividade. E há algo ainda mais sinistro: relatos de encontros com entidades não humanas, supostamente vindas de outras dimensões. O incidente do monstro de Montauk é um exemplo. Algumas testemunhas afirmam que, durante uma sessão de uso da cadeira, uma criatura grotesca, criada pela imaginação de um jovem psíquico, foi materializada e causou caos dentro da base. A criatura teria destruído partes das instalações antes de desaparecer ou ser eliminada. Embora pareça insano, o mais inquietante é o padrão de repetição. Estruturas militares abandonadas em todo o mundo guardam segredos parecidos. Cientistas desaparecidos, dados apagados, registros selados por décadas. A própria CIA admitiu, em 1975, que programas como o MKUltra existiram. Então por que não Montauk? Talvez a pergunta certa não seja "isso realmente aconteceu?", mas sim porque tantas pessoas contam as mesmas histórias, com os mesmos detalhes ao longo de tantos anos. Se o projeto Montauk realmente existiu da forma como tantos afirmam, estamos diante de um dos experimentos mais obscuros já conduzidos em solo americano, onde ciência, poder e loucura se misturam em uma dança invisível e perigosa. Mas por que essas histórias permanecem vivas por tanto tempo? Porque tantas pessoas, em diferentes épocas, descrevem com tanta precisão os detalhes de um experimento que oficialmente nunca existiu. Segundo psicólogos especializados em traumas coletivos e memória reprimida, os padrões apresentados por supostos sobreviventes de Montauk têm elementos comuns: lapsos de tempo, flashbacks intensos, medo de lugares com estruturas militares e sonhos recorrentes com máquinas, experimentos e salas de confinamento. Alguns desses sintomas são típicos de vítimas de controle mental. Além disso, registros da época revelam movimentações militares estranhas em Montauk, mesmo após o fechamento da base. Houve registros de ruídos subterrâneos, luzes piscando durante a madrugada e desaparecimento de animais próximos ao local. Em 2008, o chamado monstro de Montauk, uma carcaça de criatura deformada, apareceu na praia, reforçando o misticismo que envolve a região. Hoje, a entrada da estação da Força Aérea de Montauk está selada, mas o interesse pelo que aconteceu ali não para de crescer. Investigações independentes, documentários e até séries como Stranger Things se inspiraram diretamente nessas histórias, levando ao grande público as inquietações sobre o que o governo esconde. Mas talvez o mais aterrorizante seja perceber o quanto essas ideias podem não estar tão distantes da realidade. Afinal, se experimentos como o MKUltra, o projeto Stargate e até a Operação Paperclip, que trouxe cientistas nazistas para os Estados Unidos, foram confirmados oficialmente, o que mais pode ter sido real? Vivemos em uma era onde o conhecimento é poder. E se existe algo que assusta mais do que os próprios experimentos, é o que eles revelam sobre quem somos e sobre até onde o ser humano está disposto a ir em busca de controle absoluto. O projeto Montauk pode ter terminado, mas e se a tecnologia desenvolvida ali nunca foi realmente desligada? Talvez neste exato momento alguém esteja ouvindo seus pensamentos. Talvez o que você acha que é um sonho
seja só uma programação muito bem implantada. E no fim, como sempre, a verdade não conforta, ela liberta.